Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre a obra Filosofia Política de Antônio Charles Santiago Almeida. É um livro de filosofia em que se destaca a clareza com que ele é escrito, sem abrir mão da profundidade com que são tratados os temas. É uma obra significativamente abrangente e uma ótima chave para quem quer ingressar no universo da filosofia política e um bom reforço para quem já tem alguma intimidade com essa área da filosofia. O autor começa fazendo um apanhado histórico da Grécia Antiga, pensando temas como a polis, a cidade-estado, a virtude, a lei e a justiça, sem deixar de explanar as principais teorias políticas de Platão, como por exemplo a do rei filósofo, e de Aristóteles, como a ideia de política como parte constitutiva da natureza. No livro, há a investigação de aspectos políticos nas obras de Santo Agostinho, o principal nome da patrística, que entendia a política como realização humana, e Tomás de Aquino, o principal expoente da escolástica, que justifica, com apoio nas ideias de Aristóteles, que a Igreja precisa fazer parte do Estado. O autor avança mencionando Maquiavel e trabalha muito bem questões como o realismo político, que não se trata de como a sociedade deve ser, mas sim de como a sociedade é. Faz referência aos contratualistas, com enfoque no Estado artificial de Thomas Hobbes e em Rousseau, que defende a ideia que o Estado precisa tutelar o indivíduo, pois a natureza o abandonou e o entregou à civilização, e por isso deve-se criar um pacto social. Aborda o marxismo, mostrando a distinção entre os hegelianos de direita e os de esquerda. Fala sobre o entendimento de Marx de que o Estado é um instrumento jurídico da burguesia e explica conceitos caros ao marxismo, como a luta de classes, filosofia da praxis, mercadoria e materialismo histórico. Fala da teoria dos regimes políticos, da teoria do direito e da política como instrumento de poder. E nesse ponto, com menção a reflexões interessantíssimas de Norberto Bobbio. Quando ele aborda os desafios brasileiros no que se refere à política, chama a atenção que no ambiente democrático, nas palavras do professor, há por parte de um segmento político a solicitação de uma intervenção militar e, quando não, o retorno da ditadura militar. O que chama a atenção aqui é que ele se refere ainda às eleições de 2014, né? Aquelas turbulências políticas das eleições de 2014. Né? O livro é de 2015. O que nós vemos agora é que houve um acirramento dessas ideias antidemocráticas, da polarização e das brigas nas redes sociais. Dentro dos desafios políticos brasileiros, e o autor, né, sem querer criticar a bancada cristã, ele fala que esse grupo vem interferindo no debate político, com uma agenda espelhada em valores cristãos e ultraconservadores, e que muitas vezes obstrui o debate político em sua plenitude. Fala, o que é muito interessante, que esse segmento religioso, nas suas próprias palavras, tem um canal direto entre representante e representado. A bancada não cristã faz uso de assessores. Já a bancada cristã, além de se valer de jornais, espaços televisivos, estações de rádio, se utiliza principalmente de pastores para fazer a ligação entre representante e representado, que é muito mais eficaz e tem, na época das eleições, diz o autor, efeitos mais imediatos. Mas ele alerta que talvez o maior desafio para o Brasil, do ponto de vista político, seja formar politicamente seus cidadãos. O autor ressalta que é necessária uma formação para se lidar adequadamente com as adversidades, com os conflitos, as diferenças e, antes de tudo, para que seja possível o diálogo. No que se refere ainda à educação, o autor avança
e menciona a tipologia de Kant do sujeito de menoridade e maioridade, o que são condições naturais, aliás, que não são condições naturais, mas culturais e dependem do esclarecimento. E também fala da tipologia de Nietzsche, a do homem de moral nobre e a do homem de moral de rebanho. Embasado nessa tipologia de Kant e Nietzsche, ele adentra, né, a filosofia de Ortega y Gasset, falando principalmente, né, de sua tipologia, né, do homem massa e do homem especial. O homem massa seria o indiferente, o vulgar, conformado, o homem conformado, e que inviabiliza os ideais da cultura contemporânea. O homem especial é o que exige mais de si mesmo que a maioria. Segundo o autor, o fato negativo do surgimento da massa é especificamente quando ela age no espaço público, no espaço político. O autor menciona Hannah Arendt, que diz que os movimentos totalitários, bem como os movimentos dessa categoria, veem nas massas um forte aliado para o desenvolvimento de sua política de destruição da esfera pública. O autor ressalta a necessidade, com base em pensadores como Ortega y Gasset e Theodor Adorno, chamados por ele de pessimistas, e fazendo um contraponto a entendimentos mais conservadores, que o papel da escola é promover, entre outras coisas, a formação humana, a educação emancipadora, privilegiar a educação política e impedir a barbárie. Bem, é isso aí. Se gostaram do conteúdo do vídeo, deem um like e até a próxima. Muito obrigado.